desenvolvimento normal da oclusão na dentição mista. A dentição mista vai entre os 6, 5 anos de idade até os 10, 11 anos de idade, né? A gente tem uma variabilidade individual muito grande, mas é importante entender que na dentição mista há uma série de eventos biológicos ocorrendo. Nós temos um crescimento facial importante nessa fase. É por isso que aqui será o período onde vai haver o maior número de intervenções ortodônticas, ou mesmo com aparelhos ortodônticos ou ortopédicos funcionais. E vamos falar um pouquinho sobre essa troca na dentição, troca entre a dentição decida e a dentição permanente, que é o período de dentição mista. E a dentição mista é dividida basicamente em 3 períodos distintos. Primeiro período transitório, onde há a troca dos incisivos e erupção dos primeiros molares. O período intertransitório, que a gente chama como período de passividade clínica, na verdade, aqui no intertransitório, um período que vai cerca de 18 a 24 meses, não há troca dental, mas nós temos intervenções ortodônticas. E o segundo período transitório, onde há a troca de caninos, né, e erupção dos premolares, troca dos molares descidos pelos premolares, associado também à erupção do segundo molar permanente. E aí a gente tem a dentição permanente estabelecida a partir de então. Antes de a gente falar sobre as características de cada uma dessas etapas da dentição mista, vamos definir um pouco os conceitos de erupção e irrupção. Irrupção é aquele processo onde o dente irrompe na cavidade bucal, que ocorre por volta do estágio 8 de Nolla. Vou colocar essa lâmina da caixa guia aqui para vocês visualizarem bem essa característica. Agora, o processo de erupção é quando o dente inicia a sua formação radicular, terminou a formação da coroa, inicia a formação radicular por volta do estágio 6 de Nolla e começa o seu processo eruptivo. Depois que o dente irrompe na cavidade bucal, esse processo eruptivo continua até o dente atingir a oclusão, um contato com o dente antagonista. A partir de então, termina o seu processo de erupção ativa e passa a ter um processo de erupção passiva, pois à medida que há desgaste dental, os dentes também erupcionam de maneira mais lenta e gradual para sempre buscar atingir um plano oclusal. E qual a sequência de erupção favorável? Na dentição mista, essa sequência de erupção ela pode ser variável, mas vamos aos slides para poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então, de maneira geral, a gente tem a erupção dos incisivos centrais inferiores e primeiros molares, né? Às vezes varia um pouquinho, às vezes o primeiro molar vem antes, às vezes os incisivos. Então, primeiro os incisivos inferiores, depois seguidos pelos incisivos laterais inferiores. Nessa fase, normalmente a gente já tem a erupção do incisivo central superior, na sequência o incisivo lateral superior. Importante lembrar que alteração na sequência de erupção dentária entre caninos e premolares é mais comum. Agora, alterações na sequência de erupção entre incisivos não é comum. E grande parte das vezes nos indica a necessidade de intervenção, certo? Então prestem bastante atenção nisso. Quando altera a sequência de erupção entre incisivos, merece minha atenção. Quando altera a sequência de erupção entre caninos e premolares, pode ser ainda uma característica de normalidade. A gente vai conversar melhor sobre isso no decorrer dessa aula. E quais são as características da dentição mista? Falando primeiro da forma de arco, a forma de arco na verdade é indefinida, porque vai haver essa troca, né, dos dentes descidos pelos dentes permanentes e ela se dá de maneira irregular. Em relação ao número de dentes, também vai ser variável, porque depende do estágio da dentição mista em que o paciente se encontra. Nessa fase de dentição mista, a relação entre os caninos também nos sugere essa relação entre as bases ósseas, embora aqui eu já tenha a presença dos primeiros molares permanentes, que também podem nos indicar essa relação antero-posterior. Apesar de que é importante lembrar que só no final do segundo período transitório é que a gente vai ter o ajuste normal da oclusão, né? Quando o primeiro molar, ele migra ligeiramente para mesial quando o paciente perde o segundo molar descido. Em relação ao primeiro período transitório, que se dá próximo aos 6 anos de idade, vamos falar um pouquinho da irrupção dos incisivos. Primeiro, no arco inferior, nós temos a irrupção do incisivo central, seguido da irrupção do incisivo lateral inferior. Aqui é importante a gente falar um pouquinho da distância intercaninos e do aproveitamento de espaços na região anterior. Vamos lembrar que nessa região anterior
da mandíbula, a gente tinha sincondrose sinfisiana, lembra? A gente conversou sobre isso lá no período pré-dental. Essa sincondrose já se fechou. Então, nessa região anterior, não vou ter mais crescimento significativo, eu vou ter remodelação óssea, certo? A gente tem que lembrar que já nessa fase, o paciente já tem o germe dos dentes permanentes na sua crista óssea, né, que ainda não iniciaram o seu processo eruptivo propriamente dito. Mas, de qualquer forma, os dentes estão ali acomodados naquela região óssea já determinada. Então, é normal eles estarem ainda na crista óssea dispostos de maneira mais apinhada, mais juntinhos, vamos dizer assim. E o que é normal? É normal a rota eruptiva dos incisivos inferiores ser lingual em relação a seus antecessores descidos. Olha essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Uma imagem bem clássica, característica, né? Esse esquema. E mostra exatamente isso. O germe do dente permanente lingual em relação a seu antecessor descido. Em alguns casos, a gente tem que lançar mão de uma ortodontia preventiva, quando esse dente permanente irrompe ligeiramente por lingual e a necessidade de a gente extrair o antecessor descido para permitir que esse incisivo inferior permanente se projete ligeiramente para vestibular. Então, isso também é um procedimento preventivo, né, que a gente vai prevenir uma maloclusão. É importante lembrar que quando irrompe o incisivo central apinhado, mal posicionado ali naquela região anterior, não está indicado aexo do incisivo lateral descido neste momento. Por quê? Porque se a gente extrai o incisivo lateral descido, o incisivo central permanente tende a ocupar aquele espaço e dificulta ainda mais esse espaço na região anterior, diminui o perímetro do arco. Olha essa foto que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um caso em que o incisivo lateral ainda não irrompeu, mas o incisivo central reabsorveu a mesial do incisivo descido e ocupou aquele espaço, dificultando ainda mais o espaço para a erupção dos dentes permanentes. Esse é um caso que a gente precisa encaminhar para o ortodontista, né, ou trocar uma ideia com quem for intervir para ver se há ou não a necessidade de intervir. Em alguns momentos, a gente pode aguardar a erupção do dente permanente. Tem que se avaliar. É importante lembrar que nessa fase, a coroa do dente permanente, do incisivo lateral, está muito próxima à raiz do dente que já irrompeu, do incisivo central inferior. E a movimentação ortodôntica desse dente pode causar uma reabsorção radicular. Bom, a partir do momento que os incisivos irrompem na cavidade bucal, a língua e o lábio buscam o equilíbrio e é comum haver uma projeção para vestibular dos incisivos inferiores. Então, essa característica de falta de espaço assim que esses dentes irrompem tende a melhorar na dentição mista. Outra característica importante da dentição decídua, que vai ajudar nesse aproveitamento de espaço, é a presença dos espaços primatas. A gente conversou um pouquinho sobre isso também lá na dentição decídua. Vamos para esse videozinho que eu coloquei aqui para vocês. Quando nós temos espaço suficiente no arco, irrompe o incisivo central permanente, irrompe o incisivo lateral inferior permanente e, ok, tem espaço suficiente para esse alinhamento, não empurra o canino para o espaço primata. Quando essa região anterior é ligeiramente menor em relação ao tamanho mesodistal dos dentes permanentes que eles vão ocupar no arco, irrompe o incisivo central inferior. Quando irrompe o incisivo lateral inferior, ele empurra o canino descido para a distal, para o espaço primata. E aí a gente tem um aumento da distância intercaninos descidos e há um maior espaço para acomodação desses dentes inferiores no arco. Quando essa falta de espaço na região anterior é ainda mais significativa, o incisivo lateral ou vem bem para a lingual, você já deve ter se deparado com um caso tipo esse, ou ele vem no seu processo eruptivo, né? Quando irrompe na cavidade bucal, ele esfolia o canino descido. Aí é o momento de encaminhar para o ortodontista, porque normalmente a gente tem que fazer a intervenção. Em alguns casos pode-se optar pela extração do canino descido contralateral, normalmente não é a minha conduta clínica, ou optar por colocar um arco lingual com stop no arco. Por quê? Se esse canino descido foi perdido precocemente, porque ele só iria esfoliar lá no segundo período transitório, tende a haver um desvio da linha média inferior para o lado em que aquele canino foi perdido. E além disso, associado a isso, os incisivos inferiores retroinclinam.
e diminui ainda o perímetro, o espaço disponível no arco. Então, nesse momento, é o momento de haver encaminhamento. Volto a dizer, na aula de procedimentos preventivos e interceptivos, a gente vai abordar de maneira mais pontual esses aspectos. Bom, então, em relação à irrupção dos incisivos inferiores, a característica de apinhamento de falta de espaço é normal e tende a melhorar na dentição mista. Em relação aos incisivos superiores, o primeiro incisivo que vai romper na cavidade bucal no arco superior é o incisivo central. Quando a gente tem a perda do incisivo lateral descido, antes do incisivo central descido, pode ser um sinal de grande falta de espaço no arco. Vou mostrar essa fotinho para vocês. Aqui, vocês conseguem observar que a paciente já perdeu o incisivo lateral e ainda não esfoliou, né, o incisivo central descido. O que pode acontecer? O incisivo lateral aqui, ele pode vir ligeiramente mais para mesial e dificultar ainda a irrupção do incisivo central permanente, que é um dente mais largo, que ocupa mais espaço no arco. Momento de encaminhar, porque provavelmente vai haver necessidade de intervenção. Então, quando a gente tem o processo irruptivo do incisivo central permanente, nós temos a sutura palatina mediana. Nesse processo irruptivo, como tem a presença da sutura, esses dentes vão reabsorvendo, se inclinam ligeiramente para vestibular, buscando espaço no arco, que ele não tem espaço disponível. Então, ele inclina para vestibular e inclina ligeiramente para distal. Nós temos o início da formação do que a gente vai chamar lá na frente de fase do patinho feio. Incisivo central permanente, por causa do diastema, fica separado, por causa da sutura, palatina mediana fica separado e inclina ligeiramente para distal. Depois de um ano aproximadamente, nós temos a irrupção do incisivo lateral permanente, que segue essa mesma rota irruptiva do incisivo central permanente e se inclina ligeiramente para distal, concluindo a característica da fase do patinho feio. Importante lembrar que a partir do momento que um dente rompe na cavidade bucal, ele vai continuar o seu processo eruptivo e no caso do primeiro molar permanente, ele vai erupcionar e a partir daí, com o seu processo eruptivo, vai haver um levante da oclusão. Então vamos falar um pouquinho sobre a irrupção do primeiro molar permanente. Normalmente ela vem antes da irrupção do incisivo central inferior permanente, mas vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vamos lembrar que no final da dentição decídua, normalmente a gente já teve um crescimento significativo e temos um espaço disponível para a irrupção do primeiro molar permanente. Isso é o mais comum. Quando o primeiro molar irrompe, ele já tem o espaço disponível no arco, diferente do segundo e do terceiro molar, que vão erupcionando, né? Ele vai irrompendo e vai havendo a formação óssea junto com o seu processo eruptivo. O primeiro molar não. Então, o que é comum? Normalmente, o primeiro molar ele se formou lá em relação direcionado para distal, ele verticaliza e rompe perpendicular ao plano oclusal. A gente sabe que cerca de 3 a 5%, depende dos estudos da população, apresenta uma impacção do primeiro molar permanente superior, né? Aqui a gente está falando especificamente do arco superior. Essa impacção, a literatura relata que pode estar associada a um distúrbio irruptivo, porque o primeiro molar ele estava direcionado para distal, ele verticaliza e irrompe na cavidade bucal. Quando ele gira, estava para distal, verticalizou, tem espaço para ele aqui no arco e ele gira no sentido mesial, isso é caracterizado por um distúrbio irruptivo, ou seja, uma falha, pode ser uma falha do folículo pericoronário que não permitiu que esse molar seguisse a sua rota de irrupção correta. Por isso, essa falha do folículo pericoronário, pode ser uma falha genética, pode estar associado a outros distúrbios presentes também na dentição mista ou dentição permanente, observados ao longo do tempo. E a gente vai falar sobre eles. Então, a impacção do primeiro molar permanente, ela pode ser reversível ou irreversível. Acredito até que grande parte das impacções dos primeiros molares permanentes são reversíveis, a literatura fala em torno de 70% se corrigem espontaneamente, muitas delas não são nem diagnosticadas, porque o profissional nem percebe.
A característica clínica dessa impacção vai se dar pela presença da cúspide distal do primeiro molar. A gente observa a dificuldade dessa irrupção, um atraso na irrupção do primeiro molar permanente superior. O diagnóstico radiográfico vai nos mostrar a reabsorção da distal do dente descido, né, e a inclinação mesial desse dente, nos levando a um diagnóstico definitivo dessa impacção. Então a gente sabe que ela pode ser reversível ou irreversível. No curso de ortodontia preventiva e interceptativa a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre como diagnosticar se ela é reversível ou irreversível e quando a gente deve intervir e como a gente deve fazer. Aqui o objetivo é só chamar a atenção para vocês que é importante observar a rota irruptiva desse dente, porque essa impacção do primeiro molar permanente pode ser um distúrbio irruptivo e se ela for diagnosticada sendo uma impacção irreversível, nós devemos intervir e se ela for reversível, nós devemos acompanhar em 3 meses com acompanhamento radiográfico. A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, é importante observar outras anomalias dentárias que podem estar associadas, como agenesias de segundo pré-molar inferior, infroclusão de molares descidos e risco de impacção dos caninos superiores permanentes. Opa, então quer dizer que eu tenho um primeiro molar permanente impactado no primeiro período transitório, e isso me leva a um risco, esse paciente ser um fator de risco para a impacção de um canino superior, que é um problema, uma maloclusão muito importante e difícil de ser tratado na dentição permanente quando o diagnóstico não é realizado precocemente. A gente sabe que o diagnóstico precoce de caninos palatinizados ou impactados pode ser realizado e essa intervenção pode corrigir espontaneamente essa rota irruptiva do canino e facilitar muito o tratamento ortodôntico na dentição permanente. Por isso, o diagnóstico do primeiro molar permanente impactado é tão importante. E a gente falou até agora sobre o primeiro molar superior. Em relação ao primeiro molar inferior, não é comum essa impacção. Vou mostrar para vocês um único caso que eu me deparei com impacção do primeiro molar inferior, que foi esse caso aí. Vocês podem ver no slide que, na verdade, o que causou a impacção do primeiro molar inferior foi o excesso da restauração distal do segundo molar descido. Aí a gente teve um fator externo causando a maloclusão, certo? Então, cuidado com os excessos de restauração na distal do molar descido. Período intertransitório. Período intertransitório leva cerca de 2 anos aproximadamente, né? A gente pode falar, quando a gente fala de dentição mista, primeiro período entre 1 ano e meio, 2 anos, segundo período por volta de 2 anos, período intertransitório por volta de 2 anos e segundo período também por volta de 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Então, a fase da dentição mista, de maneira geral, vai em torno de 6 anos aproximadamente. Então, o período intertransitório é quando os primeiros molares e os incisivos já terminaram seu processo de erupção ativa, já atingiram seu nível oclusal. Bom, a partir daí, como a gente já falou lá na introdução, nós temos um período de passividade clínica. Na verdade, não necessariamente quer dizer que a gente não vai intervir, né? Só quer dizer que a gente não tem troca dental. Nesse período intertransitório, qual é a característica de normalidade? Nós temos a fase do patinho feio bem estabelecida. A gente já conversou sobre isso quando essa característica de patinho feio começou a ser estabelecida com a irrupção dos incisivos centrais e laterais permanentes, né? E quais são as características da fase do patinho feio? Vamos ali para o nosso slide. A gente tem a distoversão das coroas incisivos superiores, os diastemas exagerados, né? Um overjet também normalmente acentuado e uma sobremordida acentuada. Essa sobremordida ela vai ser corrigida depois com a erupção dos caninos e premolares permanentes, assim como essa distoversão das coroas incisivos centrais. Vamos colocar aqui essa radiografia panorâmica para a gente entender esse posicionamento dos caninos que contribui para essa correção da fase do patinho feio no segundo período transitório. A gente tem o incisivo lateral permanente e próximo à raiz do incisivo lateral nós temos a coroa do canino superior permanente. Essa coroa do canino superior, ela está coberta por um folículo pericoronário. O folículo pericoronário apresenta fator de crescimento epidérmico ou epitelial, que induz a reabsorção óssea.
Então, quando eu tenho a presença do canino superior, ele vai vindo no seu processo eruptivo, a gente tem que entender que o canino, ele não toca na raiz do incisivo lateral. A fase do patinho feio, ela não é corrigida porque o canino empurra o incisivo lateral. Não. Na verdade, associado ao processo eruptivo do canino permanente superior, nós temos vetores de crescimento que contribuem para a correção dessa fase do patinho feio. Então, ela está associada à erupção do canino, mas a gente não pode dizer que o canino está empurrando o incisivo lateral propriamente dito, porque se ele estivesse empurrando em contato com o incisivo lateral, haveria uma reabsorção radicular. Segundo período transitório. No segundo período transitório, nós temos a erupção de caninos e pré-molares permanentes e de segundo molar permanente. É importante, no segundo período transitório, a gente monitorar a rota eruptiva do canino superior, tá? É o último dente a irromper no arco, mas clinicamente é importante fazer a palpação, ver se a gente sente a bossa vestibular do canino. Porque na ausência da palpação, esse é um indício de que esse dente pode estar vindo por palatino. E a gente sabe que caninos superiores que têm um desvio de rota por palatino têm grande chance de impacção. Se eles estão impactados, eles correm o risco de reabsorver raízes tanto do incisivo lateral quanto de pré-molar, primeiro pré-molar permanente. E a intervenção precoce, o diagnóstico precoce e a intervenção ainda no segundo período transitório pode corrigir essa rota eruptiva e evitar essa impacção do canino permanente. Então, o diagnóstico do canino superior, da impacção do canino superior, se dá no segundo período transitório e é bem importante a gente observar essa característica clínica. A erupção de caninos e pré-molares no segundo período transitório pode sofrer um pouquinho mais de variação, né, em relação aos incisivos, como a gente conversou, os centrais e laterais. De maneira geral, a gente tem no arco inferior a erupção de canino, primeiro canino, depois primeiro pré-molar, segundo pré-molar inferior e segundo molar, a erupção seguida do segundo molar permanente. E no arco superior, essa erupção é invertida. Primeiro irrompe primeiro pré-molar, segundo pré-molar, depois o canino superior e, na sequência, o segundo molar permanente. Outra característica de normalidade importante de ser observada na dentição mista, né, principalmente no período intertransitório, é em relação ao overjet, e ele começa a se corrigir nessa fase já de segundo período. O overjet normalmente é mais acentuado, pode ser até 3 ou 5 milímetros. Esse overjet acentuado se dá pela fase do patinho feio, conforme a gente já conversou anteriormente. Então é normal esse overjet aumentado nessa fase da dentição mista. Outra característica importante de ser avaliada na dentição mista é o espaço livre de Nance, ou leeway space. Na verdade, ele se dá por essa diferença de diâmetro mesodistal entre molares descidos e pré-molares, molares e caninos descidos e pré-molares. De maneira geral, canino descido e primeiro molar descido possuem um tamanho mesodistal aproximadamente semelhante a canino permanente e primeiro pré-molar permanente. Então, grande parte do espaço livre de Nance, ou leeway space, vai se dar na diferença entre o segundo molar descido e o segundo pré-molar permanente. Essa diferença vai permitir com que o molar permanente migre para mesial e permite o nosso ajuste normal da oclusão. Em alguns casos, quando a previsibilidade desse espaço é próximo a zero, há necessidade de intervir, de instalação, por exemplo, de um arco lingual, para manter esse espaço e evitar essa migração mesial. Esse também é um procedimento interceptivo importante, né, nessa fase de dentição mista e normalmente se dá antes da esfoliação do segundo molar descido. O cálculo desse leeway space, do espaço livre de Nance, se dá por uma análise da discrepância de modelos entre o espaço presente e o espaço requerido. E tem algumas formas de a gente calcular essa discrepância de modelos, mas esse também não é o objetivo dessa aula. Importante saber que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada na dentição mista para a gente predizer, né, prever o espaço para os dentes permanentes e algumas vezes nos indica a necessidade de intervenção, conforme a gente já conversou.
Então, no segundo período transitório, a relação antero-posterior do primeiro molar permanente vai depender de algumas características que a gente já conversou. Entre elas, as posições ocupadas no arco, a relação sagital entre maxila e mandíbula e a relação distal dos segundos molares descidos. Bom, a gente já conversou um pouquinho sobre a erupção de caninos, pré-molares, agora está faltando o segundo molar permanente. Lembra quando a gente falou do primeiro molar permanente? Quando ele rompe, normalmente ele já tem um espaço disponível para ele no arco, diferente dos segundos e terceiros molares. Então, nesses dentes é mais comum rotas de impacção por falta de espaço e não por desvios eruptivos, certo? Simplesmente porque não tem espaço ou a taxa de crescimento ósseo é menor do que a taxa de formação radicular desse dente e esse dente acaba impactando. Mais comum, é claro, daí nesse caso, no arco inferior, porque a rota eruptiva é no sentido mesial no arco inferior, né? E no arco superior ela fica em sentido distal, é menos comum a impacção. A partir daí, com a erupção do segundo molar permanente, nós temos início a fase de dentição permanente que a gente vai conversar na próxima aula. Um beijo e até lá!